Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, esse fantástico trabalho de explanação bíblica, de explicação do texto bíblico aí, um estudo sequencial, capítulo por capítulo do texto bíblico, e nós temos seguido aqui numa jornada árdua, mas gratificante de ver muitas pessoas sendo alcançadas pela mensagem da palavra de Deus, a mensagem que transforma vidas, corações. Como vai você? Tudo bem? Satisfação tê-los de volta aí conosco, um pessoal firme e fiel aí na jornada, que não tem nos deixado sozinhos, sempre está conosco. Hoje nós vamos ver Levítico capítulo 25, a parte 2, episódio 431, essa que é a 5ª temporada. Nós vamos continuar falando do ano do jubileu, o que era isso ali na lei ali levítica, e o que isso nos ensina, trazendo para o Novo Testamento, trazendo para o nosso contexto atual, para a nossa vida contemporânea, quais princípios bíblicos a gente pode aprender, aplicar, para viver a vida que Deus quer, que é uma vida plena, uma vida em abundância, tá bom? Vamos lá, não sai daí, leia o capítulo 25, vem para cá, se você tem gostado, convida mais gente e vamos juntos, seguindo passo a passo, pouco a pouco, aprendendo um pouquinho do texto bíblico. Então veja que nós temos aqui mais um apêndice do 4º mandamento. Depois de 7 anos sabáticos, veio outro ano, chamado jubileu, que também era sabático e durante o qual haveria uma restituição universal. Era isso que ordenava aqui o texto bíblico. Então a trombeta deveria ser tocada no dia da expiação e os cativos deveriam ser libertados. Os infelizes que foram obrigados a se separar de sua herança tiveram também ela restaurada para eles. Então houve uma restauração geral no coração e na esperança por toda a terra. O ano de repouso era um ano de descanso para a terra. O jubileu era um ano de liberdade e liberação para o povo. E como o ano alcançado após uma série de 7 anos sabáticos foi santificado como nenhum outro foi santificado ao serviço do Senhor. Então entenda, houve uma escravidão que terminou e uma escravidão que não terminou no ano do jubileu. A escravidão que terminava era aquela em que um devedor judeu havia entrado a fim de prestar seu serviço em vez da dívida. Na verdade, a escravidão foi a forma que as leis de falência assumiram na Palestina. Um homem que infelizmente se meteu em dificuldade, ele poderia sim redimir honrosamente a sua posição e o seu caráter em vez de comprometer ambos, valendo-se das atuais facilidades legais aqui das leis. Então veja que por outro lado, era também determinado que estrangeiros ou nativos de Canaã poderiam se tornar escravos perpétuos dos judeus. Ao fazer isso, eles compartilhavam dos privilégios judaicos e tinham a vantagem do treinamento judaico ali na lei judaica. Essa foi a compensação pela perda da sua liberdade. Além do mais, seu tratamento atencioso foi cuidadosamente garantido pela lei de Deus. Era certo, portanto, que assim fosse inequivocadamente exibido que outras nações eram apenas cortadores de madeira e tiradores de água para o povo de Israel ali. E isso era o que a escravidão entre eles significava e personificava. O jubileu, ele era um tipo de tempos do evangelho. O nosso Senhor, ele apropriou-se da profecia proferida por Isaías
quando diz assim, quando o profeta Isaías, mais de 600 anos antes de Cristo, disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo, portanto, em meio aos gloriosos privilégios do ano aceitável do Senhor. O Evangelho, conforme é pregado aos homens, é a trombeta tocada no início do jubileu. É como se fosse, é soprada sobre o sacrifício expiatório completo de Cristo. Proclama, portanto, algumas coisas. Vamos lá ver esses detalhes. O Evangelho, ele proclama perdão dos pecados. O pecado constitui a grande dívida, e como sentem os corações oprimidos pelo pecado, o perdão do pecado representa a grande libertação. Que liberdade o perdão traz! O Evangelho proclama, dentre outras coisas, a liberdade do poder do pecado. Pois se Deus nos desse liberdade para pecar impunemente, não seria uma bênção real. Ele nos dá, por meio de Cristo e de seu Espírito, liberdade do domínio do pecado. Ele tira o amor ao pecado, que é a verdadeira liberdade. O Evangelho, ele proclama a santidade da vida familiar. Assim como no jubileu, os círculos familiares quebrados foram restaurados e os prazeres sociais recuperados, o Evangelho exalta a família como a unidade e estabelece as suas mais altas sanções em torno do lar. O Evangelho trabalhou firmemente em direção à liberdade dos homens. É somente na medida em que a vontade de Deus é considerada na política e na política das nações que o verdadeiro progresso e as revoluções necessárias serão asseguradas. O jubileu também é o tipo do descanso eterno. O céu será um sábado eterno. Se o jubileu foi um sábado que se estende por um ano, o céu deve ser um sábado que se estenderá por toda a eternidade. Todo tempo, se tal elemento for reconhecido na eternidade, será ali consagrado. Todos os fardos, injustiças e tristezas que suportamos aqui darão lugar no jubileu do céu à máxima justiça e à mais alta recompensa. Os filhos de Deus dispersos serão restaurados em seu lugar de direito no grande círculo familiar. E o sentimento de lar será a herança de todos, meus queridos. Pois se o progresso em direção à perfeição é a alegria mais real da vida, nós podemos ver como o próprio céu pode fornecer um campo para isso. A natureza infinita e as operações ilimitadas de Deus não serão compreendidas em um lampejo de intuição, mas o insight será, acreditamos com gratidão, o crescimento constante das eras sob o domínio de Cristo. O sábado do sétimo dia, ele representava o comemorativo do descanso de Deus da criação, após a obra da criação, e antecipava o descanso no céu para o seu povo após a grande semana mundial de labuta e de tristeza. Para nos impressionar com essas coisas, nós precisamos manter viva nossa gratidão, estimular nossa fé e esperança. Ele também instituiu os sábados do sistema levítico. O tempo do jubileu tinha também um aspecto astronômico, pois era marcado pelos movimentos da lua e do sol. O calendário judaico, ele se baseia nos movimentos da lua e do sol. Ele é diferente do que chamamos de calendário gregoriano que nós usamos aqui no Ocidente. Ele era um calendário chamado de lunisolar. Que era isso? Os meses, eles eram contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares. Portanto, os anos eles poderiam variar de 12 a 13 meses, com 29 ou 30 dias, por isso que os meses, a comemoração lá do Ano Novo, que eles dão outro nome, que eu não lembro agora, sempre acontece de forma diferente do nosso, porque a contagem acontece diferente de nós. No seu aspecto teológico, o jubileu datava do grande dia da expiação.
Alguns eles calculam que o mesmo ano em que Cristo sofreu foi o ano do jubileu e o último da série levítica, porque a partir dali nunca mais houve sacrifício no templo. Depois, mais para frente, quando é destruído o templo lá no ano 70, um pouquinho depois da morte de Cristo, e aí para frente, nunca mais ocorreram sacrifícios ali. Então veja que o jubileu, ele libertou do jugo e do fardo, até mesmo da própria lei cerimonial. Quando o evangelho ele é recebido pela fé, ele nos introduz em um descanso espiritual do fardo e do jugo do pecado. O descanso da alma em Cristo é um penhor do descanso no céu. Esse último também brota da grande expiação do Calvário. A proclamação do ano do jubileu ali prenunciou a pregação do evangelho. Foi ao som da trombeta. Alguns supõem que o jubileu teve o seu nome de um som particular da trombeta, chamado Jobel, e também é usado para trombeta em Êxodo capítulo 19, versículo 13 no original. A trombeta ela soou sobre os sacrifícios, era tocada sobre os sacrifícios. E isto claramente previa a conexão entre a grande expiação de Cristo e as bênçãos da salvação. A pregação do Evangelho é a pregação da cruz, a grande liberdade ou redenção da escravidão do homem publicada sob o Evangelho. Não poderia ocorrer até que a grande expiação, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo tivesse sido oferecido. A trombeta soou, versículo 9, Levítico 25, a trombeta soou por toda a terra, no 10º dia do 7º mês. Se a terra de Canaã é tomada como amostra do mundo em geral, então isso foi uma profecia da proclamação do Evangelho até os confins da terra. Mas se a terra for tomada em um sentido restrito, aplicável ao povo da lei em contraste com os pagãos, então o ensino é que somente aqueles que renunciam ao pecado pelo arrependimento estão preocupados com as bênçãos do Evangelho. A trombeta também sugere julgamento. O Jobel ou trombeta soou também na entrega da lei, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 13. Ela chamava atenção para a lei como padrão pelo qual seriam julgados os povos, o povo de Israel. A trombeta também soará no último dia. A trombeta, literalmente, como alguns interpretam, ou simbolicamente, como outros entendem, marcando um tempo, espaço, para despertar os mortos, como Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Então veja que é para convocar todos os homens para o tribunal também. Enquanto para os ímpios a trombeta do julgamento é um alarme terrível, para os bons é um som alegre. Se cantamos o julgamento, devemos também cantar a misericórdia. A 7ª trombeta anuncia o estabelecimento de um reino de paz. Havia bênçãos no jubileu, muitas bênçãos. Foi proclamado a libertação. O escravo foi libertado das mãos de seu irmão, da mão do estrangeiro. Aquele a quem o filho liberta é realmente livre, é a lição do Novo Testamento. Quanto à terra, todo homem voltou para sua posse, propriedades, etc., que haviam sido alienadas. Foram trazidas de volta aos seus proprietários anteriores. Um dos significados da palavra jubileu no original hebraico é trazer de volta, pois os escravos voltavam ao seu estado anterior de liberdade. Era proclamada liberdade na terra a todos os seus moradores. Nenhum verdadeiro cristão pode ser privado de sua parte na terra prometida. Entenda isso. Foi uma época de alegria. Os pobres então se alegraram com abundância. No ano sabático, o fruto do louvor do Senhor era gratuito. No ano do jubileu, todo homem voltou para sua posse. Os generosos se alegraram com a prosperidade dos pobres. O espetáculo de bem-aventurança testemunhado periodicamente em anos sabáticos e jubileus encorajou hábitos generosos de pensamento.
sentimento e ação. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. A cada 50º ano da vida nacional, quando o sol se punha no grande dia da expiação, quando os pecados da nação haviam sido perdoados e a paz com Deus mais uma vez era assegurada, o som de muitas trombetas anunciava o abençoado ano do jubileu. E então, versículo 19, em santa alegria, a nação favorecida deveria se alegrar com uma prosperidade que vinha de Deus. E então, a nação podia realmente se alegrar e sentir que seu jubileu está se aproximando, quando ela está livre da pobreza degradante, quando a comunidade não está sendo constituída de alguns homens ricos e uma multidão de indigentes, mas sendo composta por aqueles que ganham sustento honroso por meio do seu trabalho respeitoso, havendo uma prosperidade geral e generosidade. Esse é um mundo utópico. Mas era o sentimento no ano do jubileu, de igualdade. Havia posse da liberdade individual, nacional, civil, religiosa. Todo vínculo cruel, degradante e prejudicial era quebrado. Todos os homens eram livres para exercer as suas potencialidades dadas por Deus sem impedimentos ou restrições. Havia um sentimento de piedade, reconhecimento de uma dívida para com Deus, uma compreensão plena e profunda de que somos, acima de tudo, seus servos. Havia caridade, uma consideração gentil e generosa para com aqueles que ficaram pobres e caíram em decadência. Uma mão pronta para ajudar os necessitados e dar-lhes um novo começo na corrida da vida. Que ano legal era o ano do jubileu, né? A gente precisa ver esses momentos ali da história de Israel e copiar muitos princípios interessantes, como a alegria com que eles se dedicavam a Deus, se entregavam ao Senhor, felizmente por algum tempo, e depois voltavam novamente à idolatria, e a gente vai ver tudo isso na história de Israel aqui, detalhe por detalhe, tá bom? A gente volta no próximo episódio, vamos continuar falando mais do jubileu, tem muita coisa interessante ainda pra gente aprender, eu te espero lá, tá bom? No próximo episódio, sem falta, a gente se vê lá, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.